Questão 3. Um táxi começa uma corrida com o taxímetro marcando R$4. Cada quilômetro rodado custa R$1,50. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$37, a quantidade de quilômetros percorridos foi. Então aqui, gente, é uma questãozinha bem básica, certo? Onde nós temos que criar a lei de formação. Então, nessa lei de formação, nós vamos ter a variável e vamos ter o valor fixo, ok? Então, vamos lá. Se x é variável, que representa a distância, então o coeficiente angular, lembrando que coeficiente angular é o valor que está juntinho do x, e o coeficiente linear é o valor do b, ou seja, o valor que está sem o x. Então, vamos lá. Se x é a variável que representa a distância entre o coeficiente angular, é o valor de cada quilômetro, e o coeficiente linear é o valor inicial, desta forma, vamos ter o a, né, que é o nosso coeficiente angular, é R$1,50, porque a cada quilômetro rodado vai ser multiplicado por esse R$1,50. É o valor que vai estar sempre mudando. E b é os R$4, que é o valor fixo. É uma taxa fixa que eles cobram. Então, fazendo aqui nossa lei de formação, temos y, que é a nossa função, 1,50x mais R$4. Substituindo y por 37, esses 37 é o valor inicial lá da nossa continha, que falou que nessa corrida, né, ele pagou R$37. Ficou 37 igual a 1,50x mais 4. 37, peguei o 4 que estava no segundo membro e joguei para o primeiro membro. Lembrando que toda vez que mudamos de membro, mudamos também o sinal. Então, estava positivo, ficou negativo. Igual a 1,50x que permaneceu no membro que estava. Fazendo aí a subtração, 37 menos 4, chegamos a 33, que é igual a 1,50. X vai ser igual a 33 dividido por 1,50. Fazendo aqui essa divisão, encontramos 22 quilômetros rodados. Questão 4. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$100.000 por quilômetro construído e acrescidos de um valor fixo de R$350.000, enquanto a segunda cobrou R$120.000 por quilômetro construído, acrescido de um valor fixo de R$150.000. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Então, nessa questão, vamos apenas analisar as duas funções que temos, não é isso? E ver quais que, quando a gente coloca na nossa função, vão se igualar. Então, é isso que nós vamos calcular aqui. Então, veja só, vamos calcular as equações para ambas as situações. Na primeira empresa, nós temos 100.000 N mais 350.000. E na segunda, 120.000 N mais 150.000. Então, fazendo aqui, né, as eliminações do zero para facilitar, nós temos 100 N mais 350 é igual a 120 N mais 150. Então, quando a gente pega valores e substituímos nesses valores, vamos ver que serão iguais. Então, se igualou por apresentarem o mesmo padrão de qualidade. Então, a nossa alternativa aí é a letra A. Quinta questão. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa
em graus Celsius é dada pela expressão menos h ao quadrado mais 22h menos 85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estrutura atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito alta, baixa, média, alta e muito alta. Então, nós temos aqui o quadro, né, com a classificação. Então, se o T for menor do que 0, muito baixa. Se for no intervalo de 0 até 17, é baixa. De 17 a 30, média. De 30 a 43, alta. E a temperatura maior que 43, muito alta. Então, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Então, nessa questão, a gente vai calcular, né, quando o H é o maior possível. Então, o T é o maior possível também. Assim, basta acharmos o vértice desta parábola. Então, quando a gente trabalha numa função do segundo grau, a gente tem o x do vértice e o y do vértice, certo? Então, nesse caso, eu vou calcular o y do vértice, que é quando o valor de A está negativo. Então, a fórmula do y do vértice é menos delta dividido por 4A. Pegando, né, os dados, os coeficientes da nossa função, nós temos que o valor de A é menos 1, o valor de B é 22 e o valor de C é menos 85. Então, vamos pegar esses valores e substituir na nossa fórmula do y do vértice. Fazendo esta conta, a gente vai encontrar o valor do vértice, que vai ser igual a 36. Então, olhando lá na tabelinha de classificação, 36 vai estar compreendido na classificação de alta. Então, a resposta da nossa questão é que a classificação é